Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Você pode participar do nosso programa hoje. Envia sua mensagem em todas as nossas redes sociais, estão aparecendo aí na tela. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu paletó, rapaz, porque parece que está meio difícil aqui de ficar certinho. Você de casa manda sua pergunta, o Gutenberg é nosso entrevistado de hoje, do PCdoB, pré-candidato a prefeito. Você de casa tem alguma dúvida, tem alguma questão a fazer sobre este assunto? Manda para a gente. Se tem sobre outros assuntos, manda também, né, aqui para os nossos contatos que estão aparecendo na tela. O nosso WhatsApp é o 98802-8979. Agora a gente traz os números do novo coronavírus e uma última informação divulgada aí pela governadora Fátima Bezerra. A gente começa pelos números. Casos confirmados até agora, 57.072. Mortes, 2.036 mortes por Covid-19 até agora aqui no estado do Rio Grande do Norte. Somente nas últimas 24 horas foram 5 mortes confirmadas. Casos suspeitos do novo coronavírus, 20.937. Mortes por investigação, 312 mortes. Esses são dados gerais no canto esquerdo aí da pandemia no estado. Você vê agora no canto direito a ocupação dos leitos de UTI. Região Oeste, 66%, que envolve aqui Mossoró. Pau dos Ferros, 80% dos leitos estão ocupados. Região Metropolitana de Natal, 51%. Região Seridó, 66%. E aí, virando a tela, a gente tem mais informações e agora com números de algumas cidades aqui do estado, começando por Natal, capital. Lá são 21.267 casos confirmados, com 882 óbitos. Mossoró tem 5.693 casos confirmados, com 193 óbitos. Apodi tem 1.396 casos confirmados, com 21 mortes. Açu, lá em Açu está mais complicado. Tem 1.167 casos confirmados, com 51 mortes. Caraúbas, 302 positivos, com 4 mortes. Felipe Guerra, 116 casos confirmados e 2 mortes. Governador, 116 também, e 1 morte. O Panema tem 114 casos confirmados, mas o número de mortes, em comparação com as cidades da região, é bastante elevado. O número tem 6 mortes por Covid-19 lá em Upanema. Tá aí esses números do novo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, no geral e também em específico em algumas cidades. Uma última informação que chegou já no finalzinho da tarde, começo da noite, a governadora Fátima Bezerra prorrogou a suspensão das aulas aqui no estado por mais 30 dias. A governadora postou na rede social Twitter o seguinte, passando aqui para dizer que, com base no parecer do nosso comitê científico, prorrogaremos a suspensão das atividades estudantis por mais 30 dias. E o tweet segue afirmando o seguinte: nossos especialistas apontaram que, apesar da melhoria no quadro da pandemia no estado, ainda não há, neste momento, condições sanitárias favoráveis para o retorno às aulas. Eles solicitaram mais um prazo para a avaliação. Portanto, até pelo menos metade de setembro, lá para o dia 14, 15, o governo volta a se pronunciar sobre o retorno dessas aulas. Na verdade, faz a avaliação até lá, para possivelmente voltar com essas aulas em meados de setembro. Então, por mais 30 dias, as aulas seguem suspensas por indicação do Comitê Científico do Estado do Rio Grande do Norte, né, por causa aí da pandemia do novo coronavírus. E a gente fica atento a todos esses números, a todas essas informações e traz para você aqui do cenário político. Vamos agora à nossa entrevista de hoje. Gutenberg Dias está aqui conosco, do PCdoB. Vamos falar sobre eleições 2020. Gutenberg, antes de a gente trazer essas informações
das eleições. Vamos comentar um pouco esses números, essa última informação aí do governo do estado sobre a manutenção da suspensão das aulas. Como é que você vê essa medida, já que você tem acompanhado de perto também com um grupo de estudo aí na UERN? Como é que você observa essa posição do governo? Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos assistem aqui no cenário político. Vonúvio, com relação a isso, eu considero que é um acerto do governo do estado, haja vista que o próprio comitê científico já tinha sinalizado para isso, né? Porque alguns artigos, alguns trabalhos científicos já lançam, né, discussões referente ao nível de contaminação em salas de aula, né? Então, nós já temos alguns, né, no mundo, em alguns países já voltaram às aulas e foram checados também alguns pontos que há um risco muito maior nas salas de aula. Então, e eu considero, eu como professor, isso é um acerto parte do governo, postergar mais um pouco essa retomada das salas de aula, né, do retorno das aulas. Eu sei que isso dificulta muito. Pronto. A UERN mesmo hoje tomou uma decisão no seu CONCEP de trabalhar em regime remoto, né, de ensino remoto. Isso para diminuir, abrandar, digamos assim, os danos, né, causados em função da pandemia e 4 meses, né, sem aula, nós já vamos fazer agora. Então, assim, vejo que é preciso, obviamente, que o governo faça essas avaliações, mas também crie as condições para que os alunos que estão em casa, ou seja, como é que isso vai ser recuperado, é preciso também dar resposta nesse sentido, Vonúvio. Isso. E sobre a evolução desses números aqui no estado, a gente parece que já passou aí pela primeira onda, a gente já superou o pico da doença, como muitos especialistas falam, e aconteceu a retomada gradual da economia e estamos seguindo, estamos vivendo. E agora, Gutenberg, de acordo com os números que vocês aí na universidade têm avaliado, em que patamar nós estamos? Não, a gente ainda tem municípios de alto risco, né? Mossoró não está também assim muito fácil, né? Mesmo a gente tem uma queda no Rio Grande do Norte como um todo, mas nós temos municípios que precisam de um olhar de maior acurácia. Então, assim, nós não podemos baixar a guarda. Então, isso é bom que a população entenda que não é momento ainda de baixar a guarda. A gente precisa manter ainda, no que for possível, ainda esses métodos de isolamento, de controle, né, sanitários, para a gente não ter um retorno, né? Porque assim, a pandemia, de certa forma, isso acontece com todas elas. Agora, recentemente, a Alemanha está passando por um aumento. A Alemanha que tinha, né, chegado a patamares muito melhores hoje que o Rio Grande do Norte tem, mas está com uma retomada agora de casos da pandemia. Lá eles consideram que talvez seja o segundo ciclo, né, que está entrando na Alemanha. Então, assim, isso mostra que a gente não pode baixar a guarda. Eu costumo dizer, Vonúvio, eu vi essa semana, não sei quanto é que está hoje, mas chegou a 55% a taxa de ocupação dos leitos, né, que estavam destinados para a Covid. Mas é bom que a população entenda que existe a disponibilidade, mas nós não podemos fazer por onde está nesses leitos. Mesmo que estejam 100% livres, a população tem que entender que não pode baixar a guarda, porque se ela adoecer, ela vai para um leito de UTI desse, e muitos entraram e não voltaram, né? Então, é bom que a população entenda dessa forma. Gutenberg, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações sobre eleições 2020. Você de casa, não sai daí. Já já a gente volta.